A paz de Cristo, povo de Deus! Estamos começando mais uma semana de jornada de fé. Hoje é 28 de julho de 2024 e estamos na reta final do propósito da jornada de fé, cujo objetivo é o nosso crescimento espiritual, o aprofundamento da nossa consciência no Evangelho de Cristo. Através destas jornadas de fé, estamos em busca de aperfeiçoamento, em busca de fortalecimento espiritual. E eu já convido você para participar deste propósito, inscrevendo-se neste canal e ativando o sininho para receber todas as notificações. Bora participar deste propósito? Então, vamos começar. Amém? E eu quero dizer que quando você persevera em um propósito, o resultado vem. O resultado é satisfatório, é benéfico. O nosso espírito, a nossa alma só tem a ganhar quando nós nos dedicamos à prática da oração, ao estudo bíblico. Precisamos estudar a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra para fortalecer a nossa espiritualidade. Vamos para a palavra de hoje e em seguida faremos a oração do Salmo 91. Quero que você preste muita atenção na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. O apóstolo Paulo escreveu assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, ou seja, com palavras bonitas, ou de sabedoria humana, conhecimento humano, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O conhecimento do apóstolo Paulo era um conhecimento espiritual, era um conhecimento divino. O próprio Deus inspirava o apóstolo Paulo a escrever suas cartas e a ensinar ao povo de Deus a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina do Evangelho, que tem como fundamento o amor. O amor é a essência da doutrina de Cristo Jesus, porque Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E temos que ter amor por Deus e pelo próximo. E é amando o próximo que provamos que de fato amamos a Deus. O conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo era um conteúdo cristocêntrico. O apóstolo Paulo exaltava a pessoa de Cristo, que é a expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Está escrito que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a expressão exata do grande e infinito e ousado amor de Deus. Você quer saber se Deus te ama? Olhe para a cruz. Olhe para Jesus, ou seja, pense em Jesus, pense no que Ele fez por você, reflita na obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário, em sua morte e em sua ressurreição, em tudo o que Ele passou para te salvar. E você saberá que Ele te ama muito. Jesus Cristo te ama. Ele ama a humanidade. O problema é que nem todos amam o Senhor Jesus. Nem todos sabem corresponder a esse amor. Você precisa saber corresponder ao amor que Jesus Cristo tem por você. Corresponda a esse amor, amando Ele de volta. Amém? Ame a Cristo Jesus. Como que podemos ser gratos a alguém que nos ama tanto como Jesus? Amando Ele de volta. Devemos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro.
e provou esse amor na cruz do Calvário. Eu estou aqui lhe falando da pessoa de Cristo Jesus porque esse era o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Quando se prega o Evangelho, a gente está falando sobre Jesus Cristo, sobre esta pessoa maravilhosa, sublime, perfeita. Porque o Evangelho é sobre Ele, é sobre Jesus. O Evangelho não é sobre nossas ambições, não é sobre o que queremos, não é sobre a nossa vontade. O Evangelho é sobre a vontade de Deus, é sobre a pessoa e obra do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou lhe pregando o Evangelho. Quando você ouve uma pregação que não exalta a pessoa de Cristo, que não fala de salvação, você não está ouvindo o Evangelho. Você está ouvindo um outro tipo de pregação, um outro tipo de sermão. Mas não é o Evangelho, porque o Evangelho é sobre Jesus. E este crucificado. Veja só, o apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. O apóstolo Paulo, quando ele foi ter com os irmãos de Corinto, com a igreja de Corinto, ele foi com muito temor e tremor. Ele foi em fraqueza. Veja que o apóstolo Paulo, o maior escritor de cartas apostólicas do Novo Testamento, ele se apresentou à igreja de Corinto, ao povo de Corinto, para pregar o Evangelho em fraqueza, em pobreza de espírito. Ele se apresentou com humildade, com singeleza de coração. Ele não se apresentou como um super apóstolo, um mega ungido. Porque quem faz isso é falso profeta. O falso profeta é que se apresenta como se fosse um mega ungido. E o falso profeta, ele costuma desafiar os outros. O falso profeta se exalta, fica se gabando no altar, se exaltando, dizendo que ele, quando ora, Deus responde. Aonde coloca a mão, Deus faz o milagre. Isso é típico de um falso profeta. O verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador do Evangelho, o verdadeiro ensinador do Evangelho, nunca se exalta. Só exalta a Cristo Jesus. Só exalta o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fica se gabando no altar, se exaltando, é um falso profeta. Porque veja bem, o apóstolo Paulo é um exemplo. Ele tinha todos os motivos para se gloriar, para se exaltar. Porque ele era um apóstolo muito usado por Deus, muito sábio. Mas ele, quando se apresentou ao povo de Corinto, ele não foi em uma linguagem eloquente, em ostentação de linguagem. Ele foi na humildade, na simplicidade, falar sobre Jesus. Falar sobre o caminho da salvação, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que um homem de Deus tem que fazer, se humilhar e exaltar a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele estava com medo, mas aí Deus falou, fale e não te cales, pois eu sou contigo, e eu tenho muita gente para salvar nesta cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo foi, em fraqueza, mas Deus lhe fortaleceu. Por que que Deus nos projetou dessa maneira? Por que que Deus nos fez fracos? Para que vivêssemos na dependência dele. Esta é a resposta. Nós fomos projetados por Deus desta maneira para vivermos em sua dependência. Nós dependemos de Deus.
Ninguém é forte por natureza. Todos somos fracos por natureza. A natureza humana é fraca. E somos assim justamente porque temos que buscar a Deus para nos fortalecer. Se Deus tivesse feito o homem forte e poderoso, o homem não teria necessidade de buscar a Ele, de buscar a Deus. Mas como Deus fez o homem fraco, o homem tem a necessidade de buscar a Deus para se fortalecer. Se nós não buscarmos a Deus, morreremos em nossos pecados. Mas quem busca a Deus se fortalece, é abençoado, é salvo, é iluminado pela sabedoria divina. Eu vou terminar. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se você chegou até aqui nesse vídeo, então, por favor, digita nos comentários: eu apoio a minha fé no poder de Deus e não na carne. Eu apoio a minha fé no poder de Deus e não na carne. Meus irmãos e minhas irmãs, eu me dirijo a você, cristão, você que congrega em uma comunidade, em alguma igreja. Não apoie a sua fé na carne, no homem. A nossa fé tem que ser apoiada em Deus. Você não pode ir para a igreja por causa de pastor, de bispo, de apóstolo, de padre. Tem que ir para a igreja para buscar a Deus, para buscar o reino de Deus. E se na igreja onde você congrega, o pastor, ele se apresenta como se fosse um super pastor, um mega ungido, não toques em mim que eu sou santo, que eu sou um mega ungido, eu tenho que falar a verdade para você. Você está no lugar errado. Você está em um covil. Você está sendo enganado por um falso profeta, porque o verdadeiro pregador do evangelho, ele não se exalta, ele exalta a Cristo. Procure congregar em uma comunidade singela, onde o pastor se apresenta como você, um ser humano. Eu sou um ser humano, como você que está me assistindo. Não sou melhor do que você. Não estou aqui nesse vídeo porque sou mais sábio do que você, porque sei mais. Negativo. Eu estou aprendendo com você aí que está me acompanhando. Nós estamos aprendendo. Enquanto eu estou aqui falando, eu também estou aprendendo. Porque eu não ensaiei para falar o que estou falando aqui. Não tem ensaio prévio. Eu abro a Bíblia e começo a falar e vai saindo. Eu estou aprendendo também. Eu me apresento em fraqueza, como Paulo, como o apóstolo Paulo, em fraqueza. Eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Eu sou pecador, mas o meu Deus é santo. Aleluia! Eu sou humano. E o meu Deus, mesmo sendo Deus, se fez homem também. Jesus Cristo sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é ser humano. Ele conhece nossas fraquezas. O pregador tem que se apresentar como ele é, na sua humanidade, na sua simplicidade. Pregador não é super crente, super pastor, ultra mega ungido. Não se iluda. Tem gente que quando vê um pregador famoso, um pregador que vem de fora pregar na sua cidade, tem gente que falta rasgar o pregador, quer abraçar, quer tocar, quer a gravata do pregador. Isso é idolatria. Nós evangélicos costumamos falar mal dos católicos porque adoram santos, imagens de escultura, sendo que a maioria dos evangélicos adora os pastores, adora os pregadores, adora os apóstolos. Faltam se matar para chegar no altar e tocar no homem, em um homem que é como nós. Não tem ninguém especial, mega ungido. Todos nós somos humanos. Sentimos dores, fraquezas, medo, traumas, cansaço, fadiga. Pecamos muitas vezes. Temos que ter humildade. Temos que buscar o crescimento espiritual.
a salvação da alma, parar de hipocrisia, parar de falsidade, assumir aquilo que somos. E se nós não nos conformarmos com aquilo que somos, em Cristo podemos mudar. Em Cristo podemos melhorar como pessoa, evoluir, crescer, amadurecer. Amém? Siga esse exemplo. Pastor não é super-herói, pastor é humano. Apóstolo, bispo, todos somos humanos. Todos somos humanos e todos somos dependentes de Deus. Amém? Apoie a sua fé no poder de Deus. Não apoie a sua fé na carne. Apoie, deposite a sua fé no poder de Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que governa nossas vidas. E eu termino o vídeo de hoje com o Salmo 91. Amém? Ore comigo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Tenham todos uma excelente semana na paz de Cristo Jesus e até amanhã ao meio-dia. Não esqueça de dar glória somente a Deus.